Uma das coisas mais importantes antes de você fazer uma cirurgia para próstata aumentada é descartar a presença de um câncer de próstata. É sobre esse assunto que nós iremos conversar um pouquinho hoje. Me chamo Paulo Maron, sou urologista, estou aqui com meu amigo Dr. José Vettorazzo, também urologista. Eu vou contar um caso de um paciente de 58 anos que chegou para mim com um diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata. Esse paciente tinha uma série de sintomas dessa doença, que basicamente era um jato fraco, acordava muitas vezes à noite, sintomas clássicos da hiperplasia benigna. E a gente então iniciou um tratamento com medicamentos, o paciente não se adaptou muito bem aos medicamentos e conversamos então, avançamos um pouco sobre o assunto de cirurgia da próstata para a próstata aumentada, para a hiperplasia benigna. Na investigação, Zé, foi visto um PSA mais alto, um paciente com histórico familiar de câncer de próstata, um PSA de 7, né? Então, apesar de ele ter uma próstata grande, de 60 gramas, a gente ficou com a pulga atrás da orelha e resolveu então investigar um pouco mais a fundo. Vai que ele tem um câncer de próstata e a gente faz uma cirurgia para tratar a próstata aumentada, a gente precisa ter certeza que ele tem ou não um câncer, né? E aí, para nossa surpresa, identificamos então câncer de próstata. E aí as coisas mudaram completamente. Tipo de cirurgia, indicação cirúrgica. Então, eu queria que o Zé explicasse um pouquinho, Zé, sobre essa conexão que existe entre as duas doenças, se é possível você ter uma doença, ter a outra, e por que é importante você investigar uma doença quando você está diante da outra para você realizar o tratamento adequado. Paulo, tanto o crescimento da próstata, a hiperplasia prostática, que é uma doença benigna, né, já está ali no próprio nome, a gente chama hiperplasia prostática benigna, quanto o câncer de próstata são duas doenças muito frequentes na população masculina, principalmente a partir dos 50 anos, e apesar das duas doenças envolverem a próstata, elas são completamente diferentes. O câncer de próstata é uma doença maligna e a hiperplasia prostática é benigna. Ela não leva um paciente à morte, a complicações relacionadas a câncer, mas ela é capaz de prejudicar muito a qualidade de vida desses pacientes. Então é muito frequente a gente ver pacientes, principalmente a partir dos 50 anos, que tenham a próstata aumentada de tamanho e que começam a ter problemas na sua qualidade de vida por conta desses sintomas que você comentou. O jato de urina fica fraco, ele começa a ter que ir muitas vezes ao banheiro, começa a acordar à noite para ter que ir ao banheiro urinar. Eventualmente tem complicações mais sérias como infecção de urina, sangramentos e tal, e de uma forma geral tudo isso piora muito a qualidade de vida dos nossos pacientes e faz com que a gente tenha que tomar algumas medidas para tentar aliviar esses sintomas e com isso evitar as complicações e a própria piora da qualidade de vida. E essas medidas para tratamento vão desde mudanças do hábito de vida dos pacientes, ao uso de medicações e até tratamentos cirúrgicos em alguns casos. Então, como você comentou, esse paciente tentou começar a utilizar as medicações, evoluiu com efeitos colaterais, alguns efeitos são bastante incômodos, como por exemplo tontura, que pode estar associada a algumas das medicações que a gente usa para relaxar o canal da urina e melhorar o fluxo urinário, e muitas vezes essa tontura deixa esse paciente com incapacidade de fazer as atividades durante o dia, a gente tem que interromper a medicação. Se ele não consegue ficar bem com a medicação por conta dos efeitos, a gente tem que então dar um passo a mais e ir para o tratamento cirúrgico. Mas como você comentou, é fundamental essa avaliação pré-operatória, que inclui desde os exames básicos para quem vai fazer alguma cirurgia, até esse ponto muito importante, que é avaliar se esse paciente, que é um homem que já está com a próstata aumentada, de repente pode ter também ou não um câncer de próstata. Então, eventualmente, alguns pacientes têm os dois problemas. É um paciente que urina mal, que urina com dificuldade por conta da próstata grande e, além disso, ele tem ali a presença de um câncer de próstata. E aí é importante a gente explicar para os pacientes que todos esses sintomas de dificuldade para urinar, eles não vêm por conta do câncer. A gente sabe que 90% dos pacientes que têm um câncer de próstata, eles acabam não tendo nenhum sintoma. Mas nesse caso que o homem já tem a próstata grande, ele começa a ter dificuldade para urinar por conta da obstrução causada por esse crescimento da próstata. E uma vez que você identifica a presença também de um câncer nessa próstata, que já é grande, já está causando problemas, aí você tem que pensar na estratégia de tratamento, que é completamente diferente para quem tem um câncer de próstata, diferente de quem tem a próstata somente aumentada. Esse caso, por exemplo, né, a gente já estava conversando sobre as possibilidades de cirurgia. Qual o tipo de tratamento para uma próstata desse tamanho? Qual é a expectativa de
de resultado final. A gente sabe que uma próstata de 60 gramas tem várias possibilidades de tratamento para doença benigna, para a próstata aumentada. Nós já estava conversando sobre fazer a RTU convencional, sobre a cirurgia laser da próstata, sobre o próprio Rezum, né? Que é um procedimento que tem chegado muito para a gente agora, principalmente paciente que tem efeito colateral do medicamento, a ejaculação retrógrada, a ejaculação seca, e o Rezum ele traz o paciente a resolver a hiperplasia, o aumento da próstata e também manter a ejaculação normal de antes, que é um pouco diferente dos outros procedimentos. E aí, como a gente flagrou esse câncer de próstata, como mudou completamente a situação, né? A vantagem de que a gente descobriu o câncer de próstata, primeiro que a gente vai tratar o câncer e também vai tratar a hiperplasia, já que a gente vai tirar a próstata toda, né? Então a gente vai tratar os dois problemas com esse procedimento. Esse paciente provavelmente então vai passar por uma cirurgia robótica para tratamento do câncer de próstata. Essas cirurgias para tratamento do câncer, elas removem toda a próstata. Então, esses sintomas de dificuldade para urinar, de jato de urina mais fraco, que são causados pela próstata que está ali comprimindo o canal, vão deixar de existir, porque a próstata vai ser totalmente retirada. E além disso, a gente vai ter o benefício, né, de tratamento do câncer. Então, são dois problemas que serão tratados no mesmo procedimento cirúrgico. É isso aí, eu acho que esse foi um vídeo bem elucidativo sobre essa diferença que existe entre paciente que tem hiperplasia, paciente que tem câncer de próstata, o mesmo paciente, né? E a importância de fazer essa investigação aprofundada, de fazer o exame de toque do PSA, exame de ressonância, exames complementares em geral, para a gente definir exatamente o diagnóstico, então definir o tratamento de forma mais adequada possível. Porque se a gente faz uma cirurgia para a doença benigna, que a gente retira só o miolo da próstata e a gente depois descobre que o paciente tem um câncer, a gente vai para uma situação um pouco mais complexa, uma cirurgia, uma nova cirurgia talvez bem mais difícil, ou às vezes até o paciente não tem condições de ser operado de novo, então precisa fazer uma radioterapia. A gente diminui as possibilidades de tratamento se a gente não tiver o diagnóstico preciso antes da cirurgia. E só um último detalhe, Paulo, às vezes mesmo fazendo toda essa investigação antes de uma cirurgia de próstata aumentada, a gente não consegue encontrar a presença de um câncer de próstata, vai para a cirurgia de raspagem ou laser, alguma coisa do tipo, e depois ao final é surpreendido com a presença de um câncer de próstata naquele material da biópsia da cirurgia que foi feita para crescimento benigno da próstata. Isso acontece em no máximo 10% dos casos. Hoje em dia é difícil a gente ter esse tipo de surpresa com os exames modernos que a gente tem, mas ainda é possível você ter PSA normal, exame de toque normal, ter toda uma avaliação pré-operatória normal e depois de uma raspagem de próstata, por exemplo, esse paciente ser surpreendido com a presença de um câncer de próstata no material que foi retirado. O lado bom dessa história é que na grande maioria das vezes, esses tumores que causam esse tipo de surpresa, eles são muito iniciais, são pouco agressivos e fazem com que na maioria das vezes a gente não precise complementar o tratamento. E quando precisa complementar o tratamento de alguma forma, a gente tem algumas opções aí que tem que ser conversados caso a caso, mas existe sim o que fazer em uma situação dessa. E com alta chance de cura, né? Exatamente. É isso aí, pessoal. Bom, acho que esse vídeo já está dado o nosso recado. Mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos vocês nesse vídeo e continue seguindo nossas redes sociais, nosso canal, clique no sininho para receber as notificações, assista mais conteúdos que nós temos aqui no canal e continue nos acompanhando. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até mais.